Fala galera, aqui é Rafael, eu vou explicar um pouco de dilatação térmica. Bem, a dilatação térmica consiste quando um corpo ele é aquecido e a quantidade de aquecimento dele em graus é significativa a esse corpo. Tipo, se eu colocar uma barra de ferro em 1 grau Celsius, não vai fazer muita diferença. Agora, se eu colocar em 1000 graus Celsius, aí já vai fazer uma diferença enorme. Aí, com esse aumento de temperatura significativa, o corpo tem a se dilatar, porque as moléculas de calor, elas vão passando de um corpo, vão passando de molécula para molécula e vão ficando agitadas, e quanto mais agitação, elas vão procurando lugar para sair. Então, ela se dilata. Então, vou dar um exemplo. Aqui é um fio de poste. E esse fio de poste, ele recebe uma quantidade de calor. Esse aqui é o comprimento inicial dele, ó. O comprimento inicial. Então ele recebe uma quantidade de calor de 1000 graus Celsius. Ao receber, claro, ele vai se dilatar, né? Porque essa quantidade é significativa. E também depende do tipo de material, porque tem material que ele tem uma facilidade maior de conduzir calor e tem outros que não tem uma facilidade maior. Então, aqui a variação, ó, isso aqui, ó. Isso aqui é a variação de temperatura. E esse cara aqui, ó, esse corpo aqui, ele é o comprimento final desse aqui de cima. Então, na fórmula vai ficar mais ou menos assim. Variação de temperatura de comprimento igual ao comprimento inicial. Como eu disse que dependia do tipo de material, então a gente vai usar essa letrinha aqui, ó. E também vai depender de quantidade de calor, que é o Celsius ou Kelvin, Fahrenheit, depende. Variação de temperatura. Então fica mais ou menos assim a fórmula. E o que acontece para você saber quanto se dilatou em graus? Vai ficar assim, você pega essa letra aqui, sei lá como se chama, gama, delta, sei lá. Igual. Ó, isso aqui, ó, esse comprimento inicial, ele é o tamanho que pode ser medido. Pode ser em metro, pode ser em centímetro, depende. Vai ficar comprimento inicial por Então, como esse aqui também pode ser tamanho, ó, o comprimento final, esse aqui também pode ser em metro, pode ser em centímetros. Então a gente, ó, corta, ó. E o que sobra é a quantidade em Celsius. Você pode fazer assim ou você pode fazer assim, ó. Esse aqui é a quantidade de calor em graus Celsius. Uma longa ponte foi construída e instalada com blocos de concreto de 5 metros de comprimento a uma temperatura de 20 graus Celsius em uma região na qual a temperatura varia ao longo do ano entre 10 e 40 graus Celsius. O concreto destes blocos tem o coeficiente de dilatação linear de 10 elevado a menos 5 graus Celsius a menos 1. Nessas condições, qual a
distância em centímetros deve ser resguardada entre os blocos na instalação para que no dia mais quente do verão a separação entre eles seja de 1 centímetro. Nós temos a fórmula aqui que a variação do comprimento é igual ao comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação da temperatura. A variação do comprimento é igual a 5 metros, é igual ao comprimento, que é 5 metros, vezes o coeficiente de dilatação, que é 10 elevado a menos 5, vezes a variação da temperatura, que é a temperatura final menos a inicial, que é 20, que foi quando foi feita a ponte. A variação do comprimento é igual a aqui 40 menos 20 dá 20, aí faz 5 vezes 20 dá 100, que também pode ser 10 ao quadrado vezes 10 elevado a quinta. A variação do comprimento é igual a 10 elevado a menos 3, foi juntando esses dois. Isso aqui em metros, que fica 0,001 metro. Só que ele quer em centímetros, aí transforma e fica 0,1 centímetro. Mas isso aqui foi quanto dilatou e ele quer saber quanto que fica com 1 centímetro a mais. Aí você faz a variação do comprimento é igual ao comprimento final menos o inicial. A variação do comprimento é 0,1 centímetro daqui. É igual ao comprimento menos o 1, que é de 1 centímetro. Então aí fica, o comprimento é igual a 1,1 centímetro. E a resposta, letra B. Hoje vamos resolver uma questão falando da dilatação linear. Bem, aqui nós temos a questão da UFO de Minas Gerais. Uma ponte de aço tem 1000 metros de comprimento. O coeficiente de dilatação linear do aço é de 11 vezes 10 a menos 6 graus menos 1. A expansão da ponte quando a temperatura sobe de 0 para 30 graus Celsius é de, temos as opções, letra A, 33 centímetros, letra B, 37 centímetros e letra C, 41 centímetros. E D, 52 centímetros e letra E, 99 centímetros. Bem, aqui nós temos a resolução do cálculo que nós poderemos chegar ao resultado. Bem, aqui nós temos assim, o ΔL, que significa a variação do comprimento, LO, que é o comprimento inicial, vezes o coeficiente de dilatação linear, vezes variação de temperatura. Bem, a questão de saber a valor inicial, que é 1000 vezes, no caso seria 1000, que é temos o comprimento, vezes o coeficiente de dilatação linear, que é 11 vezes 10 a menos 6 graus Celsius menos 1, vezes a variação da temperatura, que ela parte, sai de 0 para 30 graus Celsius. No caso aqui fica uns com 30. Então, já que aqui nós temos ΔL, que é a variação do comprimento, igual a 330 vezes 10 a menos 3. O que faz com que nós ficamos com o resultado de variação de comprimento igual a 0,33 metros, multiplicando por 100, nós ficaremos com 33 centímetros. Coloca-se água quente no copo de vidro comum e no outro de vidro pirex. O vidro comum tranca com mais facilidade que o vidro pirex. Por quê? Letra A. O calor específico do pirex é menor que o do vidro comum. Letra B. O calor específico do pirex é maior que o vidro comum. Letra C. A variação de temperatura do vidro comum é maior. Letra D. O coeficiente da dilatação do vidro comum é maior que o do vidro pirex. E letra E. O coeficiente de dilatação do vidro comum é menor que o do vidro pirex. A resposta correta aqui é a letra D. Por que a letra D? Porque se você despejar água fervente
você despejar água fervente num copo de vidro, ele pode se quebrar, pois a dilatação não é uniforme. A parte interna se dilata mais que a externa. O mesmo poderia ocorrer se você despejasse água gelada num copo quente, e nesse caso a parte interna se contrai mais que a interna. Analisando a quebra de dois corpos, a partir da introdução de água quente, aquele que se quebra mais facilmente vai possuir um maior coeficiente da dilatação. Então, a resposta é a letra D. Um professor pegou uma fina placa metálica e nela recortou um disco de raio R. Em seguida, fez um anel também de raio R com um fio muito fino do mesmo material da placa. Inicialmente, todos os copos encontravam-se à mesma temperatura, e nessa situação, tanto o disco quanto o anel encaixavam-se perfeitamente no orifício da placa. Em seguida, a placa, o disco e o anel foram colocados dentro de uma geladeira até alcançar o equilíbrio térmico com ela. Depois de retirar o material da geladeira, os alunos que assistiam à experiência puderam perceber que: letra A. O disco e o anel não se encaixavam mais no orifício, pois ambos diminuíram de tamanho. A letra B. Tanto o disco quanto o anel continuavam encaixando-se perfeitamente na placa. Letra C. O disco passa pelo orifício, mas o anel não. Letra D. O anel encaixa-se no orifício, mas o disco não. Letra E. O disco e o anel não se encaixam mais no orifício, pois ambos aumentaram de tamanho. Como já está marcado, a resposta certa é a letra B, porque, como a área inicial, o material e a diferença de temperatura do orifício da placa, do anel e do disco são iguais, elas sofrem a mesma dilatação. É uma questão de dilatometria. Qual o coeficiente da dilatação volumétrica em uma barra metálica que experimenta um aumento de 0,1% em seu comprimento para a variação de temperatura de 100 graus Celsius? Bem, como o exercício deu um aumento no comprimento e não no volume do objeto, precisa-se antes calcular o coeficiente da dilatação linear para poder calcular o coeficiente da dilatação volumétrica. Então, delta L é igual a L inicial vezes delta θ vezes A. 0,1 por 100, que é L inicial igual a L inicial vezes 100 A. Aí, 0,1 por 100 igual a 100A, e A é igual a 0,1 por 10.000. Só multiplicar. E A que é igual a 1 vezes 10 a menos 5 graus Celsius, que é a notação científica simples. E com tudo isso, como o coeficiente da dilatação volumétrica Y é igual a 3y, é igual a 3A. Então, Y é igual a 3A por Y é igual a 3 vezes 10 a menos 5 graus Celsius menos 1. De uma barra de latão varia em função da temperatura θ, segundo o gráfico a seguir. Assim, o coeficiente de dilatação linear do latão no intervalo de 0 a 100 graus Celsius vale letra A, 2,0 vezes 10 menos 5 graus Celsius menos 1. Ou letra B, 5,0 vezes 10 menos 5 graus Celsius menos 1. Letra C, 1,0 vezes 10 menos 4 graus Celsius menos 1. Letra D, 2,0 vezes 10 menos 4 graus Celsius menos 1. Ou letra E, 5,0 vezes 10 menos 4 graus Celsius menos 1. Solução da delta L é igual a L
0 vezes delta θ vezes A. Aí vai 0,1 igual a 50 vezes 100 vezes A. Aí A é igual a parêntese 1 vezes 10 menos 1 parêntese barra 5 vezes 10 é a terceira. Aí a letra A é igual a 0,2 vezes 10 menos 4 expoente. Aí A é igual a 2 vezes 10 menos quinta graus Celsius menos 1. Resposta é a letra A.